Fraseado do choro, uma análise de estilo por padrões de recorrência, por Mário Seve. O projeto Fraseado do Choro foi vencedor do edital Retomada Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Como se caracteriza uma melodia popular? A gente pode definir melodia como uma série de notas musicais em um determinado padrão rítmico, formando uma unidade. As melodias populares normalmente apresentam preferências para graus conjuntos e durações periódicas de respiração. Quanto mais a melodia é construída de forma motívica, mais popular ela é. As melodias se diferem pelo contorno, pelo vocabulário tonal, pela dinâmica e modo de articulação, pelo perfil rítmico e pela organização métrica e periódica. Elas podem apresentar diferentes contornos. 1, descendente. 2, ascendente. 3, descendente precedido de salto. 4, em forma de V. 5, centralizado. 6, descendente em patamares. 7, ascendente em patamares. 8, oscilante. 9, arqueado. E 10, ondulante. E as melodias dos choros? Os choros, em geral, apresentam perfis ondulantes, como vemos em Paciente, do Pixinguinha. Há também linhas descendentes precedidas de salto, como no choro Descendo a Serra, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. No choro, encontramos desenhos melódicos sob células rítmicas, formando padrões. Essas células rítmicas, normalmente, elas são postas em sequências ou repetições. As relações motívicas foi um importante fator de integração na música ocidental. Em geral, a música barroca, por exemplo, era composta a partir de um motivo curto que se desenvolvia. A herança europeia no choro vem dos estilos clássico e barroco. Em muitos casos, o choro é construído por motivos curtos, em sequências e repetições, organizados em frases de 4 ou 8 compassos e agrupamentos de 8 ou 16 compassos e seções de 16 ou 32 compassos. Figuras da linguagem podem ser encontradas em construções melódicas? Nas melodias dos choros, a gente encontra dispositivos processuais semelhantes àqueles usados nas figuras de linguagem. São figuras retórico-musicais, como reiteração, a recapitulação, a sequência, a inversão e a anáfora. A reiteração é a ocorrência consecutiva de um mesmo motivo ou frase, como em 1-0 do Pixinguinha e Benedito Lacerda. A recapitulação é a recorrência de um motivo ou frase intercalada por material diferente, como acontece nas formas ABA e Rondó, ou no motivo assinalado na parte A do choro Bonicrates de Muleta, esse atribuído a Biliano de Oliveira. A sequência é formada por repetições de um mesmo ritmo e perfil em diferentes alturas. Um procedimento muito usado em diversos choros, como acontece na parte B de Cheguei, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. A inversão é a repetição de um perfil rítmico, mas substituindo as alturas das notas, trocando graves por agudas e vice-versa. Nos choros ela é usada, às vezes, em certos cromatismos que sobem e descem ou vice-versa, ou em arpejos, como aparece aqui na parte A do choro Urubatã, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Existe também a anáfora, que é a repetição do mesmo elemento no início de frases sucessivas, como acontece aqui na parte A de Matuto, de Ernesto Nazaré. De que maneira o choro herdou os padrões melódicos da música europeia?
O estilo barroco tardio preferia música com textura rítmica simples e homogênea, em moto perpétuo. Já o estilo clássico baseava-se no fraseado periódico, em frases de 4 compassos e uma textura rítmica variada. Enquanto o modo perpétuo na música barroca era um procedimento normal, para o compositor clássico ele era usado para romper a textura rítmica, uma ferramenta que era normalmente usada para finais de peças. Aqui a gente vê um exemplo de uma alemande de bar, que usa esse procedimento do moto contínuo, moto perpétuo. Em finais de frases das partes do choro, na frase 4, há uma tendência à intensificação do desenho rítmico. Isso acontece com o maior número de notas por compasso, como na frase 4 da parte A de Proezas de Solon, do Pixinguinha e Benedito Lacerda. Mas há também choros que apresentam um ritmo melódico constante, usando o mesmo padrão a cada compasso, a partir da célula do enunciado principal. Apesar de compostos em frases periódicas, muitos choros têm melodias com textura homogênea, como na música do período barroco. A frase periódica está associada à dança, né? Normalmente ela é desenvolvida em sequências harmônicas. O que são inflexões melódicas? O contorno melódico do choro é desenhado sobre arpejos, escalas e ornamentos. As notas de uma melodia podem exercer 3 tipos de função: ser uma das notas do arpejo do acorde, ser uma inflexão melódica ou ser uma tensão harmônica, como nona, 11ª, 13ª do acorde. As tensões harmônicas são muito raras nos choros mais tradicionais, sobretudo. As nonas, quartas, sextas têm resolução descendente para tônica, terça e quinta. Portanto, essas dissonâncias têm caráter de apogiatura e não de tensão harmônica. As inflexões melódicas encontradas nos choros podem ser notas de passagem, bordaduras, apogiaturas, escapadas por salto e suspensões. Como as inflexões surgem nas melodias dos choros? O choro tem as mesmas fórmulas de inflexão encontradas na música de bar. Há fórmulas de inflexão no choro como as derivadas da cambiata, uma nota de resolução cercada ascendente e descendentemente por inflexões distanciadas por grau conjunto. Aqui chamaremos a nota inferior de I, a superior de S e a resolução de R. As fórmulas derivadas da apogiatura, como em Eu Quero é Sossego, composta por cachimbim. As fórmulas derivadas da bordadura, que podem ser usadas para manter a melodia em semicolcheias e moto contínuo, como é o caso do Apanhei de Cavaquinho, do Ernesto Nazaré. E também as fórmulas derivadas de escapada por salto, como no choro Homenagem à Velha Guarda, do Sivuca. A escapada, por não ser uma inflexão preparada e por soar destacada e acentuada em um tempo fraco, ela assume um caráter contramétrico. Em O Boêmio, de Anacleto de Medeiros, a inflexão destaca sistematicamente a quarta semicolcheia do primeiro tempo. Introduz, assim, um padrão em imparidade rítmica 3+5. Há também como fórmula de inflexão a contração de 2 linhas melódicas em uma só. O choro paulista de João dos Santos ilustra esse tipo de procedimento. Por último, a gente ainda pode destacar o movimento cromático para atingir notas-alvo. Essa forma de inflexão pode aparecer tanto na melodia quanto em contrapontos do violão de 7 cordas, do sax tenor, do trombone, etc. Como a gente vê na anacluse inicial de Fala Baixinho, de Pixinguinha e Hermínio Belo de Carvalho. Há adaptações rítmicas nos conceitos de inflexões melódicas em choros sambados? As análises sobre contornos melódicos podem ser ampliadas para fraseados mais contramétricos,
como aqueles dos padrões rítmicos ligados ao machixe e ao choro sambado. Nesse caso, o conceito da posição das notas em relação ao fundo métrico, como tempo forte, fraco, síncopes, deve mudar dependendo do padrão rítmico. Choros em padrões sambados, como Bole-Bole e Simplicidade, do Jacó do Bandolim, têm as mesmas inflexões derivadas da cambiata, da apogiatura, da bordadura, porém ligeiramente deslocadas em relação ao fundo métrico. Assim, apogiaturas estão em síncopes nas quartas semicolcheias dos tempos 1 e 2, as bordaduras estão em posições diferentes daquelas do conceito original, e fórmulas como a cambiata aparecem antecipadas em uma semicolcheia. O que é contraponto? Contraponto é uma técnica musical usada em composições de uma, duas ou mais vozes melódicas. Ela é encontrada desde o período renascentista e a música de Bach é o apogeu dessa arte. O contraponto é muito presente no choro. Como ele se dá? Embora sobre acompanhamento harmônico, o contraponto é um forte elemento estilístico no choro. Os conjuntos de choro são formados tradicionalmente por um instrumento solista, como o bandolim, a flauta, o clarinete, acompanhados de cavaquinho, violão e pandeiro. O cavaquinho toca a base rítmico-harmônica e o violão toca harmonias e baixarias improvisadas em resposta à melodia principal. O livro O Choro, de 1936, escrito por Alexandre Gonçalves Pinto, fornece dados de 285 músicos desde 1870, dos quais 96 eram cavaquinistas e violonistas, 69 eram flautistas e 15 tocavam off-clade, o quarto instrumento mais popular do gênero, né? E é uma espécie de antecessor do saxofone. Esse instrumento, como violão, tinha a função de criar contrapontos nas alturas graves. Tocador de off-clade e compositor, o Irineu de Almeida, ou conhecido Irineu Batina, ele foi professor e amigo de Pixinguinha. E isso talvez explique o estilo de Pixinguinha a fazer contrapontos no saxofone. O que são baixarias? Nas primeiras décadas do século XX, o violão de 7 cordas e o pandeiro passaram a integrar os conjuntos de choro. Os 7 cordas com uma nota mais grave, ou um dó, ou um si, surgiu para executar melodias graves em contraponto às melodias principais. Essas melodias no grave que são nomeadas de baixarias. Violonista do Regional do Canhoto, do Regional do Benedito Lacerda, do Conjunto Época de Ouro, um instrumentista presente em inúmeras gravações da música brasileira no século XX, o Dino Sete Cordas é considerado um mestre dessa linguagem das baixarias. O estudo das músicas do Pixinguinha e do Dino é um estudo fundamental para a gente entender como o contraponto acontece no choro. Para o compositor Brasílio e Tiberê, o contraponto de Pixinguinha é um dos elementos mais complexos e de maiores consequências estéticas que existe na música popular brasileira. A importância que tem Bach para o contraponto na música clássica europeia tem Pixinguinha dentro do contraponto na nossa música popular. Quais exemplos de contrapontos no choro? O contraponto costuma se tornar ativo quando há pausas nas melodias, ou quando estas estão passivas, em notas longas. Os 5 companheiros do Pixinguinha apresentam uma grande linha cromática em baixos descendentes, apoiada por acordes invertidos. A inversão de acordes é uma característica marcante nos choros. Ela é usada para dar direcionalidade nas linhas de baixo
e aumentar a densidade harmônica. Receita de samba de Jacó do Bandolim, por exemplo, ela apresenta recorrências de compassos de 2 acordes e baixos conduzidos em linhas melódicas ascendentes. Há diversos choros com mudanças de acorde a cada tempo, seja usando inversões ou modulações, como é o caso do Cuidado Colega, do Pixinguinha e Benedito Lacerda. A interpretação desses contrapontos nos graves, como os tocados pelo violão de 7 cordas, pelo sax tenor, etc., essa interpretação não costuma ser flexibilizada ritmicamente, pois ela deve estabelecer um ritmo e uma pulsação segura. Melodicamente, como se comportam as baixarias? Nos choros mais tradicionais, com o uso de harmonias triádicas, as linhas melódicas das baixarias normalmente se apoiam nas notas dos acordes. Os contrapontos no choro, ao irem de acorde para o outro, podem usar os contornos, inflexões e padrões usados pela melodia principal, porque a essência do contraponto é a melodia.